Você precisa sentir como se já tivesse aquilo que deseja. Quantas vezes você já ouviu isso quando começou a tentar manifestar alguma coisa? E talvez seja justamente essa frase que esteja fazendo você acreditar que está manifestando errado. Porque você imagina o seu desejo realizado, faz as suas afirmações, tenta viver no fim, mas depois olha para dentro e pensa: eu não estou sentindo que isso já aconteceu. E então você vai começar a produzir esse sentimento. Tenta sentir felicidade, tenta sentir entusiasmo, tenta sentir aquela certeza absoluta de que o desejo já é seu, só que nada acontece. Aí vem a dúvida, né? Se eu não consigo sentir que já tenho, significa que não vou conseguir manifestar? E a resposta é não. E antes que alguém diga, mas Neville escreveu, sentimento é o segredo, é exatamente por isso que precisamos conversar sobre esse assunto. Porque quando o Neville falava sobre sentimento, ele não estava necessariamente falando que aquilo que hoje muitas pessoas entendem por sentir, tá? E essa diferença que pode mudar completamente a maneira como você está tentando manifestar. Então, se você gosta de aprender sobre manifestação através dos ensinamentos de Neville Goddard, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo: eu assumo o estado desejado. Agora vamos entender o que Neville realmente dizia quando queria ensinar aí que o sentimento é o segredo. Se o sentimento não significa necessariamente emoção, então o que Neville Goddard queria dizer quando escreveu o sentimento é o segredo? E essa parte aí costuma causar muita confusão. Porque quando você ouve a palavra sentir, provavelmente você pensa primeiro em uma emoção, né? Alegria, um entusiasmo, um alívio, uma felicidade. Então, quando alguém diz sinta que o seu desejo já aconteceu, você tenta produzir essas emoções para provar para si mesmo que entrou no estado correto, né? Mas o sentimento que Neville se referia está muito mais relacionado à sensação de realidade, a uma aceitação de ideia como verdadeira. Ó, pense em alguma coisa aí que você já sabe que é da sua vida, sobre a sua vida. Seu nome, por exemplo. Se alguém perguntar agora qual é o seu nome, você não precisa fechar os olhos ali para responder. Você não precisa repetir uma afirmação 10 vezes e tentar sentir a emoção especial ali para acreditar na sua resposta. Você simplesmente sabe. É aquilo que é natural para você. E é nesse sentido que podemos começar aí a compreender o sentir de Neville Goddard. Não é sobre ficar emocionalmente empolgado aí com o desejo. É sobre aquilo deixar de parecer apenas uma distância que você está tentando ali conseguir e começar a caminhar com naturalidade de dentro de você, ó. Por isso, você pode até fazer uma visualização ali maravilhosa e não sentir absolutamente nada, nenhuma euforia. Pode terminar uma afirmação e continuar sentindo como uma pessoa que está vivendo ali seu dia comum. Isso não significa que você fez uma coisa errada. O problema começa quando você começa a transformar uma emoção em uma espécie de teste. Será que eu senti o suficiente? Será que eu já senti como se já fosse meu? Porque eu ainda não estou sentindo. Aí, nesse momento, você deixou de assumir o desejo e começou a fiscalizar aí seus próprios sentimentos, você está entendendo? E a manifestação não deve virar uma prova que você precisa passar todos os dias. Essa confusão sobre sentimento cria outro problema. Muita gente começa a acreditar que precisa manter uma emoção positiva para não atrapalhar ali a manifestação, né? Você acorda irritado, fica triste, tem um dia ruim, sente ansiedade ou simplesmente não está com vontade de pensar positivamente e imediatamente acredita que saiu do estado desejado. Mas uma emoção momentânea não determina automaticamente o estado que você ocupa. Você pode estar vivendo um relacionamento maravilhoso e acordar irritado. Pode ter dinheiro e passar o dia inteiro preocupado. Pode estar realizado profissionalmente e mesmo assim sentir insegurança em determinados momentos. Ter aquilo que você deseja não transforma você em uma pessoa que nunca mais vai experimentar emoções aí desagradáveis. Por isso, viver no fim não significa representar a felicidade 24 horas por dia, não. O estado é mais profundo do que a emoção daquele momento. Ó, é possível sim ter um dia péssimo e ainda continuar sabendo que você é aquilo que considera verdadeiro sobre a sua vida. O problema vai aparecer quando você começa a interpretar cada emoção como evidência de que perdeu sua manifestação. Aí surge uma tentativa de corrigir imediatamente ali o que estava sentindo. Você coloca uma afirmação, faz uma técnica, tenta pensar positivo ou produz uma sensação melhor. E sem perceber, a manifestação vira ali a vigilância emocional. E Neville ensinava que você não precisa controlar cada emoção para receber aquilo que você deseja. O objetivo não é tornar alguém incapaz de sentir medo, tristeza, irritação ou dúvida. É não transformar essas emoções passageiras em uma nova conclusão sobre a sua realidade. Olha, você pode sim sentir alguma coisa, sim.
dá aquele sentimento à sua identidade. E quando você entende isso, fica muito mais fácil parar de ter medo dos próprios pensamentos e das emoções. Olha, existe uma outra cobrança que muita gente cria aí, que é acreditar que precisa chegar a um ponto em que tem certeza absoluta de que a manifestação vai acontecer. Você é essa pessoa? E não precisa ser assim não, tá? Uma ideia pode começar a se tornar natural para você, mesmo que de vez em quando ainda apareça uma dúvida. Naturalidade nunca significa nunca questionar, nunca mais perceber a realidade atual ou conseguir convencer racionalmente a sua mente de que aquilo já aconteceu. Significa apenas que o estado desejado ele precisa começar a deixar de parecer tão estranho aí para você. Imagina alguém que deseja ganhar muito dinheiro, mais do que ganha atualmente. No início, pense em uma determinada quantia ali que ela pode parecer completamente distante da realidade dessa pessoa. Ela imagina aquilo e imediatamente surge a sensação de impossibilidade, né? Conforme ela começa a mudar a concepção que possui sobre o dinheiro e sobre si mesma, aquela mesma realidade pode começar a parecer cada vez mais possível. Depois mais familiar, em algum momento tão natural, ela não vai precisar acordar todos os dias ele sentindo que já possui aquele dinheiro na conta. Também não precisa ficar olhando ali para o saldo atual e fingir que está vendo outro número. O mundo físico continua sendo aquilo que é naquele momento. O que começa a mudar é a relação interna com o desejo, né? Aquilo que antes parecia grande demais, distante demais ou impossível demais, deixa de provocar a mesma resistência. E é por isso que tentar forçar o sentimento pode produzir justamente o efeito contrário, tá? Quando você mais tenta desesperadamente sentir que já tem, mais pode estar lembrando de si mesmo que ainda acredita que não tem. A naturalidade não precisa ser forçada. Não, Nanina, não. Ela vai sendo ali construída à medida que você retorna ao estado desejado sem transformar cada dúvida, cada emoção ou cada circunstâncias contrárias em uma sentença final. E isso explica porque algumas manifestações podem acontecer até mesmo quando você acredita que não está fazendo um efeito, que não está sentindo direito. E eu consigo perceber isso claramente quando eu olho para as coisas que eu já manifestei antes de entender os conceitos de maneira que eu entendo hoje. Eu já contei aqui no canal a história de como eu manifestei trabalhar em uma empresa específica. Na época, eu trabalhava em frente a essa empresa e algumas vezes eu simplesmente olhava para ela e pensava: se um dia eu sair daqui, eu vou trabalhar ali nessa empresa, vou trabalhar nessa empresa. Só isso. Eu não tentava sentir que já trabalhava ali, não imaginava a felicidade de ser contratado, não fazia afirmações e muito menos passava o dia tentando acreditar que aquilo já era meu. Nem sei por que eu ficava pensando nisso. Na verdade, eu nem estava procurando outro emprego naquele momento. Mas aquela ideia era tão natural para mim, eu acho que é porque era perto da minha casa, né? Não existia aquela discussão interna acontecendo toda vez que eu pensava nela, sabe? Eu não precisava descobrir como ia conseguir uma vaga naquela empresa quando aquilo aconteceria. E algum tempo depois, eu realmente fui trabalhar lá, né? E a história completa de como isso aconteceu, eu contei pra você em algum dos vídeos aqui do canal, depois você dá uma olhada. Porque aconteceram algumas coisas interessantes aí no caminho até essa contratação. Mas eu quis trazer esse pequeno exemplo aqui novamente, porque hoje eu consigo olhar para aquela experiência e perceber uma coisa que naquela época nem eu sabia explicar. Eu não tinha emoção que já possuía o desejo, eu tinha naturalidade. E talvez você também consiga encontrar em manifestações na sua própria vida que aconteceram dessa maneira. Se você lembrar de alguma, você deixa aqui, tá? Nos comentários. Coisas aí que você não tentou sentir intensamente, não ficou monitorando e nem transformou em uma missão diária. Em algum momento, aquele simplesmente parecia normal aí pra você. E é por isso que uma das coisas que mais atrapalha esse processo é ficar verificando ali constantemente se você tá na maneira certa, se você fez uma visualização certa, em vez de simplesmente encerrar aquela experiência e começar a analisar como se sentir fosse uma coisa real. Você faz uma afirmação e tenta perceber se acreditou nela, assume um estado e depois passa o restante do dia procurando dentro de si aquela sensação que confirme que você conseguiu chegar lá, sabe? Sem perceber, você vai transformando esse sentimento em mais uma técnica. Só que você não precisa produzir uma emoção para convencer a sua mente de alguma coisa. Se hoje determinada realidade ainda parece muito distante para você, você pode simplesmente começar a se familiarizar com ela. Volte à cena que represente aí o desejo do realizado. Pense a partir daquela realidade. Observe como você falaria sobre determinado assunto se aquilo já fizesse parte da sua vida. E permita que essa ideia vai se tornando cada vez menos estranha aí para você. Não precisa terminar uma visualização ali arrepiado, emocionado, com aquela certeza absoluta de que amanhã tudo estará diferente.
Às vezes você vai terminar ali e simplesmente continuar o seu dia. Tá tudo bem. O objetivo não é chegar naquela emoção perfeita, sabe? É permitir que aquilo que antes parecia distante comece a ocupar um lugar natural na sua consciência. E quando você entende isso, sentir que já tem deixa de ser uma obrigação e o sentimento deixa de ser algo que você tenta fabricar para tornar aquilo que Neville realmente colocava no centro do processo, que é a aceitação interna da realidade desejada. Então, olha só, quando Neville dizia que o sentimento é o segredo, isso não contradiz o que estamos falando nesse vídeo, tá? O sentimento continua sendo fundamental. O que muda é a compreensão da palavra. Você não precisa sentir a emoção que acredita que teria depois da manifestação. Não precisa estar feliz porque já aconteceu, emocionado porque recebeu ou completamente confiante de que aquilo já está a caminho. O ponto é assumir internamente a realidade do desejo. E é por isso que duas pessoas podem repetir exatamente as mesmas afirmações, ter experiências completamente diferentes. Uma pode dizer, eu sou próspero, enquanto internamente continua tratando prosperidade como uma realidade distante, quase impossível. E a outra pode dizer a mesma frase com absoluta simplicidade, porque aquela ideia já começou a fazer sentido dentro da concepção que ela já possui de si mesma. Não é a intensidade emocional que difere as duas, é o lugar interno a partir da qual aquela ideia está sendo aceita. Você entende? Isso explica porque você não precisa sentir que já tem alguma coisa durante 24 horas, não. Quando uma realidade começa a se tornar tão natural para você, não exige necessidade de ficar comprovando isso o tempo inteiro. Você não passa o dia inteiro tentando sentir todas as coisas que já considera ali normal na sua vida. Ela simplesmente faz parte daquilo que você já reconhece como verdadeiro. Então, olha, talvez você não esteja manifestando errado porque não conseguiu produzir aquele sentimento extraordinário que você esperava. Talvez você apenas tenha transformado sentir em uma exigência que Neville nunca quis dizer dessa maneira. O sentimento é o segredo, mas o sentimento não é sinônimo de emoção. E entender essa diferença pode tirar um peso enorme aí do processo de manifestação. Então, da próxima vez que alguém dizer que você precisa sentir que já tem para manifestar, lembre-se que isso não significa passar o dia tentando reproduzir a emoção que você imagina que sentiria se já tivesse o desejo acontecido ali. Você não precisa acordar se sentindo milionário para manifestar dinheiro. Não precisa sentir uma felicidade inexplicável para manifestar um relacionamento. E não precisa entrar em pânico porque teve um dia ruim, sentiu medo ou percebeu uma dúvida. O que Neville nos convidava a fazer é assumir uma nova realidade interna até que ela comece a se tornar natural para nós. Então pare, criatura, de fiscalizar aquilo que você sente. Escolha o estado que deseja experimentar, volte para ele sempre que necessário e permita que essa nova realidade encontre naturalmente aí dentro de você. E agora comenta aqui embaixo, ó. Eu não preciso forçar o sentimento. E se esse vídeo ajudou você a entender melhor o que Neville queria dizer quando afirmou que sentimento é o segredo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando, hein? Ativa o sininho das notificações também. Nós estamos em uma manifestação coletiva de atingir 1000 inscritos e monetizar esse canal antes de fevereiro de 2027. Olha, então eu conto com você. Gratidão por assistir até aqui. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!